Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Meus irmãos, quando vai chegando os cultos dos homens, culto de casais, que a gente ministra, né? É natural você estar buscando em Deus uma direção naquilo que o Senhor quer falar. E eu confesso que sempre que chega ali, ó, bem aqui tem o irmão José, vizinho do irmão José, que está vizinho do irmão José lá. Tanto José. Levanta a mão, irmão José, para dar um brinde aí para o irmão José. Aí eu falei para ele, mas ele é da Venezuela, né, irmão José? Primeira vez que ele está aqui nos visitando. Eu falei, mas lá também tem José? Sim, só que lá é José. Tá certo, né? E quando a gente vai ministrar a palavra do Senhor em determinadas áreas, né, no meu caso e a Socorrinha, que a gente trabalha com família, para casais e tal, eu confesso aos irmãos que a gente procura direcionar aquilo que vai ser ministrado. Por exemplo, é normal, é natural. Se você vai pregar num culto que tem como tema, por exemplo, o último retiro nosso lá, casamento saudável. Então você vai mergulhar na Bíblia em cima daquilo que vai trazer uma mensagem do céu sobre como ter um casamento saudável. Hoje, eu não tinha tema. Então, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre para os meus irmãos, que eu compartilhe com eles nessa quinta-feira? E nesses dias, Deus tem ministrado em mim, particularmente, a palavra sobre obedecer, obediência. Quem viu o vídeo da chamada, eu falei um pouquinho sobre a obediência. Irmãos, a Bíblia diz com todas as clarezas, todas as palavras, que o mundo jaz no maligno. Nós que somos leitores da Bíblia, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E a principal razão do mundo estar no maligno é a falta de obediência a quem? A Deus. O homem esqueceu que ele tem um Criador. O homem esqueceu que ele não é fruto dele mesmo. Alguém conduz ele. Eu costumo dizer que nós somos os únicos seres terrenos que somos espirituais. E se Deus é espírito, nós temos a honra dele ter multiplicado, vamos dizer assim, uma espécie do espírito aqui na terra. Porque a Bíblia diz que Deus é um espírito perfeito, que criou céus e terra. Então, o homem esqueceu e vai passando os dias, cada vez mais, engrossa o caldo de homens que vivem debaixo de maldição por falta de obediência. Tem pessoas que obedecem com muita facilidade, até homens na terra, a criatura, né? Por isso que a Bíblia diz que muitos deixaram de adorar o Criador e começou a adorar a criatura, do que propriamente Deus. E às vezes não sabe o que está vivendo, está passando por ondas de problemas, tribulações, meu Deus, situações difíceis. Enfermidades que não era para ter, vendendo o almoço para comer a janta, não tem paz, é depressão, é frustração, é angústia. Busca todos os métodos para mudar o que está vivendo, mas não para meditar que está debaixo da desobediência. O que foi que fez que um anjo de luz, regente do coral nas regiões celestiais, no plano celestial, chamado Lúcifer, o que levou ele à queda dele? A desobediência. A rebeldia levou, ele desobedeceu e levou ele à rebeldia, caiu. Então, irmãos, Deus colocou sobre nós, homens, vamos dizer assim, um peso. Um peso sobre nós. Qual que é o peso? Mas é um peso honrado, de conduzir uma multiplicação da espécie, porque quando o Senhor fez tudo, quando Ele fez as árvores frutíferas, Ele disse que se multiplique conforme a sua espécie, né? A jaboticaba se multiplica a jaboticaba, os animais, da mesma forma que nós possamos multiplicar quem? O próprio Deus, através da nossa família. E esse conceito, desse entendimento, está cada dia mais ficando difícil. Os conceitos familiares estão sumindo. Não existe mais respeito. A desobediência ela é visível, ela é palpável. Nós que dependemos da mesa do Senhor, que fazemos as visitas em todos os lugares,
Quem vive, que é pastor, ele vai tirar férias, ele acaba pregando, ele acaba visitando famílias, ele acaba ouvindo pessoas pedindo ajuda, ele começa a ouvir um monte de coisa. Você percebe que 90% dos problemas que são atraídos para eles é falta de obediência. É falta de obediência. E obediência, ela é um leque, ela é abrangente. Não é só Deus não, é a vida. A secularidade do dia a dia. Tem coisas que as pessoas viram as costas. Vive do jeito que quer. Eu estou compartilhando com os irmãos porque Deus também ministrou para mim, viu? Não receba só vocês não, é nós. Nós estamos aqui num grupo de irmãos, de homens responsáveis, que Deus chamou para propósito. E aí, quando o Senhor falou, não, ministra aquilo que eu tenho falado com você. E eu fui naquele texto de Deuteronômio. Você pode abrir junto comigo, no capítulo 28. Ele é um texto bastante conhecido, irmãos, porque aqui fala das bênçãos decorrentes da obediência. É justamente esse texto antigo aqui que a gente sempre lê que fala. Aqui é uma renovação de aliança, né? Então, ele relacionou aqui essas bênçãos, né, que está escrito, e fez um apelo para que o povo confirmasse esse compromisso dessa nova aliança, para uma terra nova, para um novo tempo. Mas ele foi muito claro em dizer que só vai ter direito e acesso a isso baseado na sua obediência. Então, vamos ler alguns versículos aqui, A partir do versículo 1, 28. Bastante conhecido. Deixa eu ler junto com vocês aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Obrigado, Flávio. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito é o contrário de maldito, nós sabemos, né? Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Pode seguir. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a tua mão, e te abençoará na terra que te dará o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Só até aí. Obrigado, meu querido. Então, irmãos, veja bem, o contexto era para os dias de hoje, aliás, o texto era para os dias de hoje? Não. Era um recomeço daquele povo. Mas contextualizando, trazendo para nós, olha o tanto de bênção que Deus tem para derramar para nós. Olha qual o propósito de Deus que tem preparado para nós. Mas muitas vezes aquilo que está bem pertinho da gente, por um pequeno risco de desobediência, nós perdemos. Nós deixamos de usufruir. Olha, irmãos, e pode ter certeza que nenhum de nós que estamos aqui já não vivemos esse dia de desobediência. Agora nós cantamos que eu possa descer como foi Naamã, para que eu seja curado, seja purificado. O que é o segredo? É se arrepender daquilo que você está se identificando. Eu preciso obedecer mais nessa área.
E aí eu posso entrar com você, ó, ele dá várias características aqui, o teu solo, a tua terra, tudo será próspero. Mas trazendo para o dia de hoje, irmãos, eu conversava com um irmão no nosso GA agora, ele visitou, era um visitante, ele dizendo assim, eu queria tirar uma curiosidade, eu tinha falado um pouco publicamente lá um assunto, e depois ele me chamou, e ele disse assim, quem é que sustenta a igreja? Tipo assim, quem é que financia vocês? Porque onde é a igreja? Eu falei, tal lugar. Ele disse, então, ali é um lugar daquele ali, pelo menos uns 5 mil. Eu falei, é. Quem é que sustenta vocês? Vocês recebem por ser igreja alguma coisa do governo federal? Não. A igreja ela não tem ajuda municipal, não tem ajuda estadual, não tem ajuda federal. Quem é que compra o microfone? Somos nós. Quem é que paga o aluguel? Somos nós. Quem é que sustenta os homens que Deus separou para viver da palavra? Não porque seja melhor do que você, mas que Deus separou. E quantos homens foram separados que não queria ser separado? Não queria conduzir o fardo porque ele conhece a palavra e a palavra diz a quem é muito dado, a muito será cobrado. Mas aceitou o desafio por um chamado. Agora, às vezes a gente, como diz a palavra, se engasga com e engole não sei o que e se engasga com elefante. Como é que fala lá? Engole um mosquito, não é a palavra, é o ditado, né? Engole um elefante e se engasga com um mosquito. Eu acho que é isso aí, né? Então, quantas vezes, irmão, nós procuramos ser fiel, ser obediente em tanta coisa, e com todo respeito, nós somos uma comunidade que não fala de dinheiro. Você vê que na hora do culto é que as pessoas vêm liberar seu dízimo, vêm consagrar seu dízimo, vêm consagrar sua oferta, suas primícias. Mas não falamos, porque a gente deixa que a pessoa entenda, busca o entendimento. Mas quantas pessoas estão desobedientes nisso, irmão? Quantas pessoas estão falhando, desobedientes financeiramente? Meu Deus, isso é sério, irmão. Isso envolve a nossa vida, porque nós decidimos. Não foi alguém que forçou, é uma opção, principalmente nós aqui, é uma opção. Se você não quiser, nós vamos te tratar, eu vou te tratar, todo mundo vai te tratar, é normal. A questão é sua com Deus. Vivemos dias difíceis. Eu conversava ali com o irmão José, ele passando para mim a luta. Ele está com 3 anos aqui, que veio da Venezuela. Que luta esse homem passa, que luta ele passava lá com os irmãos, todo mundo. Agora, aqueles que serviam a Deus e servem a Deus, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Então, irmãos, às vezes a gente faz tanta coisa e se perde nessa área. A igreja ela tem sonho, a liderança tem sonho, tem desejo de fazer tanta coisa, mas esbarra, infelizmente, na obediência de algumas pessoas. Amém, querido? Então, eu queria falar nesse sentido, trazer essa palavra aqui. Agora, a obediência, como nós vimos falando aqui, olha, da decorrência da obediência, a primeira coisa que ela faz é gerar frutos. É gerar frutos. Quando eu obedeço, naturalmente os frutos vêm. Nós temos o exemplo de um homem que era Abrão e se tornou Abraão, que no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama ele. E não só chamou, mas disse assim, ó, eu quero que você deixe a sua casa, o seu conforto, a sua vida, o dia a dia seu, que é tudo organizadinho, e vou te levar para um lugar que tu não sabes. Eu vou levar você para um lugar que nem você ainda sabe. Qual foi a reação de Abraão? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque quando nós somos chamados por Deus, irmãos, nós estamos cansados de ouvir versículos aqui que a escolha não foi nossa. Nós entregamos, não só foi a vida material, nós entregamos a nossa vida. E você sabe o valor da sua vida. Quando você tem uma dor de cabeça pesada, tem uma febre, um vômito, você pensa que vai morrer. Você dá tudo para ficar bom. Essa vida você já entregou para o Senhor. Essa vida já está na mão de Deus. Chegou lá e disse, está aqui, Senhor, a minha vida. Foi o que nós fizemos, e fizemos publicamente. Fizemos para todo mundo saber. Meu vizinho, meu pai, meu tio, meus irmãos, todo mundo sabe que eu tomei uma decisão de entregar a minha vida. É a minha vida, literalmente, que eu entreguei na mão do Senhor. Esse homem aqui fez isso.
No capítulo 24, versículo 35 de Gênesis, coloca para mim aí, por favor. Vem a resposta, porque a obediência começa a gerar frutos. Diz assim, ó, se um homem tomar uma mulher, não, Gênesis, 24, versículo 35, está falando lá de Abraão, ó, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, está falando de Abraão, é o Senhor com S minúsculo, certo? E ele se tornou grande, deu a ele ovelhas, boi, prata, ouro, servo, serva, camelos e jumentos, era o trilionário da época. Mas antes de 24, no capítulo 12, ele obedeceu um chamado. E como homem, ele tinha família, porque ele era casado com Sarai. Ele tinha que dar satisfação à família. E Deus muitas vezes vai nos levar a situações de decisões. Deus vai colocar nós no pé da parede, para que a gente venha decidir a direção que nós vamos dar para aqueles que dependem de nós. Porque nós fomos chamados para isso. O homem foi chamado, vocês sabem, para dar destino, para dar direção, para dar orientação, para dar proteção, para dar provisão. Agora Deus chama um homem desse, não diz para onde, mas ele aceita o desafio. Obediência. A obediência, ela traz frutos. Eu não sei qual sonho que você, homem, tem. Talvez a casa própria, talvez a chácara, talvez o sítio, talvez, não sei. Seja obediente. A Bíblia diz assim, ó, tudo aquilo que eu pedir em oração, em nome de Jesus, eu crendo, eu receberei, segundo o seu propósito. Tudo. Nós temos acesso a tudo. Nosso Deus, que a gente prega, que a gente fala, Ele é o dono do ouro e da prata. Está nas mãos dEle, está disponível para Ele. Mas nós vamos buscar segundo a nossa obediência. Agora, é possível que você e eu sejamos obedientes e Deus não tem aquilo para nós. Porque ser próspero, ser rico, não significa ter bens materiais. Mas eu estou dando um exemplo de alguém que, por obediência, alcançou esses níveis de riqueza. Esses níveis de bens, jumento, boi, prata e ouro, que era a moeda até hoje, é o metal mais precioso da face da terra, é o ouro e a prata. Baseado em obediência. Então, queridos, eu sei que todos nós temos anseios. Todos nós temos anseios e temos desejo. Eu conversava com uma pessoa, olha que coisa. Ontem à tarde, por telefone. Ela disse assim, pastor, eu queria fazer um pedido para o senhor. Eu falei, um pedido de oração. Porque ela sabe que tem a oração de 12 horas aqui. Eu queria que o senhor fizesse colocasse nas 12 horas. Eu falei, o que é? Ela tem um restaurante. Ela disse assim, eu tenho 86 mil reais para receber. E está desde agosto do ano passado. Então já vai para 9 meses. E eu estou sentindo que essa pessoa quer me dar um cano. É uma empresa que eu forneci comida por muito tempo para eles. 86 mil reais. Aí eu falei, não, eu vou orar. Eu vou orar. Aí eu tenho liberdade com ela, fui pastor dessa pessoa. E eu fiz a triagem. Como é que está a tua vida? Ele disse, olha pastor, não adianta eu mentir porque Deus está vendo. Eu não estou na igreja mais. E até antes, quando você estava na igreja, teve alguma dívida atrasada? Nenhuma. Porque você estava debaixo de obediência. Agora você saiu debaixo. Você entrou debaixo da maldição. Porque os próximos versículos do capítulo 28 vai falar da maldição. Porque não foi nós que nos escolhemos, foi Deus que chamou nós. E quando Deus nos chama, nós temos que obedecer. Esse homem podia virar as costas e dizer, não, está louco, eu estou bem, porque Abraão, ele não era pobrezinho não. Mas ele foi obediente. Ele foi obediente. Então eu disse, ó minha filha, se você quiser buscar isso de volta, primeiro faz uma aliança com o Senhor. E nessa aliança de retorno, você para Ele, faz uma oferta de reparo. Pega esses 86 mil e diz, ó, eu vou dar, sei lá, o dízimo dá 8.300, eu vou dar 20 mil para a obra do Senhor. Vá lá na igreja e faça esse propósito, depois entregue lá para o pastor 20 mil reais. Você está dizendo que vai perder 80? O que é 20? Quem vai perder 80? Mas volta primeiro. Faz uma aliança com Deus. Irmãos, ela calou.
Porque ela já faz conta com os 86, aí vê que alguém está orando, alguém está buscando a Deus, está tentando ser obediente, aí diz assim, não, eu vou falar com ele porque eu quero esses 80, estou precisando. Entendeu? A falta de obediência, as coisas acontecem, irmão. São portas que se abrem dentro de casa e as coisas viram, vou usar uma palavra pesada, viram uma bagunça. Tem muitos pais de família perdendo o controle até da sua família por falta de obediência a Deus. O princípio é Deus, o homem é Deus aqui na terra e a mulher. O Senhor está aqui, o homem representa Deus, o filho tem que olhar para o marido, a esposa tem que olhar para o marido como o representante direto do Senhor. Você pode dizer amém? Isso é um legado nosso, isso é uma bênção que Deus deu para nós. Nós somos para a nossa família a perfeita representação do Pai. Eles têm que amar como se ama a Deus. Tem muito filho revoltado que não ama a Deus porque não ama o Pai. Tem muitos filhos na rua, tem muitos filhos nas drogas, porque o pai não deu amor. Porque o filho, o acesso dele ao Pai, a Deus, ele tem que passar pelo acesso primeiro do Pai daqui. Mas a falta de obediência naquilo que aprendeu, naquilo que sabe. Eu penso assim, irmãos, no final de tudo, quando o Senhor, nós chegarmos diante dele para prestar nossas contas diante do Senhor, misericórdia, Senhor. A gente erra muito. Nós homens, nós erramos muito. Mas a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Amém? Então, agora, quando eu tenho obediência, eu tenho uma família abençoada e tenho uma família equilibrada. É tão bom, irmãos. É tão bom uma família abençoada e uma família equilibrada. As coisas fluem dentro de uma naturalidade. Ou quantos homens, pais de família, estão tremendo na idade de 40, 50 anos de idade. Estressado com os filhos, não dorme direito. Angustiado, o filho naquilo ali, a filha. Quantos pais? Não estou generalizando, mas uma grande maioria por falta de desobediência. Então, quando eu entro na obediência, eu tenho uma família abençoada e equilibrada. O Salmo 128, coloca aí, meu filho. O Salmo 128 é o Salmo da família. Ele diz assim, ó, deixa ele colocar. Bem-aventurado aquele que teme ao 128, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vai colocando 2. Do trabalho de suas mãos comerá feliz, será e tudo irá bem. O 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Isso aqui é a fotografia, é a imagem, é o currículo de um pai que é obediente, porque tem a família equilibrada, as coisas acontecem de casa, são obedientes os filhos, um pai obediente é um filho obediente. Eu sempre falo até hoje, sempre falei, quando o seu filho tiver no processo de namoro com uma mulher, uma jovem, primeira coisa que você tem que avaliar, diga isso para o seu filho, observa como é que a tua namorada se comporta perante os pais dela. Dá uma olhadinha. Se é mulher, fala para o menino, olha como é que o teu namorado, fala para ela, se comporta diante dos pais. Se eles são obedientes. Obediente. Por que as gerações passadas, os casamentos não se acabavam? O maior índice de divórcio passou a partir da década de 80 para cá. Eu não sei a estatística atual, mas até um tempo desse eu tinha, porque eu estava ministrando para casar, e de cada 10 casal, 4 se separavam. Em questão de meses. Falta de obediência. Porque a dificuldade hoje é você dizer para um casal o papel dele e o papel dela. Marido, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos no Senhor. Marido, ame vossa esposa como Cristo amou a igreja que deu a vida por ela. Muitos maridos não obedecem. E os filhos a fotografia é a imagem do pai. Ele vai copiar, vai falar o que o pai fala. Então, querido, fruto de uma obediência, família equilibrada, família abençoada. Você pode dizer amém? É isso mesmo. Agora, quando você é uma pessoa obediente, você é honrado por Deus. Quando você se torna uma pessoa que tem obediência, Deus te honra.
Quando Deus levantou Moisés, 24:13 do livro de Êxodo, coloca aí por favor. Quando Deus levantou Moisés, junto com ele colocou os seus auxiliares. Mas um deles, que seria futuramente o seu sucessor, Josué, olha lá, 24:13 de Êxodo. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. De toda aquela geração, somente Josué subiu com Moisés ao monte, para quê? No capítulo 20 lá atrás, você sabe, para receber os mandamentos, as tábuas da lei. Somente Josué foi. Mas por que Josué foi honrado? Ainda que ele não tenha ido ao cume, ficou no meio do monte. Por que ele foi honrado? Por que ele foi com o líder dele? Por que Moisés levou Josué? Porque era um homem de obediência. A Bíblia chama Josué de servo de Moisés. Olha o nível de obediência que esse homem teve. Ele era o servo de Moisés, servo de Deus, mas servo de Moisés. Lá vinha Josué, lá vem o servo de Moisés. Era um homem que, o rosto dele estava escrito, um homem de obediência. Agora, a nossa formação cultural, principalmente nós ocidentais, é viver uma vida independente sem estar debaixo de ninguém. Viver a nossa vida. A gente é livre, tem uma tal liberdade que cada um segue a sua vida, é um por todos e Deus por todos. Como é que é? Cada um por si, Deus por todos. E aí quebra o conceito de uma obediência. A Bíblia ela tem vários textos que diz assim, é melhor andar dois do que se cair o outro levanta. O cordão de 2 dobras é mais fácil, é mais difícil de quebrar, de 3 dobras. Enfim, irmãos, a obediência honrou esse homem. Levou ele a subir com Moisés, que futuramente ele não sabia seria o sucessor. Foi ele que assumiu o cajado. Foi Josué que seguiu a vida. Foi Josué que pegou esse povo. Foi Josué que diante das situações que ele estava vivendo, ele declarou lá no capítulo 24, versículo 15, quando ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele partiu de um nível, de um ambiente, de uma obediência profunda a Deus. Ele não teve, ele não titubeou, foi a opção dele direta diante de Deus, eu e minha casa. Ele não tomou uma decisão ali pessoal, individualizada. Eu e minha casa. As próximas gerações dependem daquilo que nós vamos dizer para ele. Pode escrever isso. As próximas gerações dependem de nós. E nós somos um bem-aventurado, irmãos. Bem-aventurado, no original da palavra, é uma felicidade extrema. Mais do que feliz, é isso mesmo, pastor Álvaro. Porque nós estamos tendo o privilégio de formar uma geração que está perdida. Mas você tem seu filho dentro de casa. Faça de tudo. Traz ele para dentro da igreja. Deixa, aqui só vou ouvir coisas boas. Tem gente que pode errar aqui. Claro que nós somos seres humanos. Mas no geral, nós queremos o melhor para os seus filhos. Nós queremos o melhor para a sua esposa. Nós queremos o melhor para você. Nós buscamos aqui entender e se aproximar em um nível máximo diante de Deus em obediência. Porque o mundo é covarde. As coisas lá fora, meus irmãos, nós vamos para retiro, nós vamos para evento, final do mês de maio nós vamos ter um retiro, jejum de mundo, eu espero que todos possam ir. Nós vamos ficar 3 dias ali jejuando do mundo, ouvindo palavras, sendo alimentados. Mas ali dentro eu sempre falo que o diabo fica apontando sem você ver. Aqui você está protegido, mas eu te pego lá fora. E muitos caem. Saul perdeu um reinado porque não obedeceu. A Bíblia diz lá em Samuel que o obedecer é melhor do que sacrificar. Deus mandou ele trazer do rei até os animais. Ele isolou e separou o rei. Ele desobedeceu uma palavra que Deus tinha dado para ele. A obediência, irmão, nos leva a ter vida e a ter honra. Nós não estamos buscando honra, nós não estamos buscando reconhecimento. Mas olha aí Josué. Ele foi honrado porque ele foi o único a subir com Moisés. Foi o único. Agora, deixa eu compartilhar com vocês alguns princípios que nós precisamos de ter na obediência. Primeiro princípio, no meu entendimento, entregar suas decisões, seu destino nas mãos de Deus. Isso é o princípio, no meu ver, número 1. Entregar seu destino, entregar a sua vida, entregar suas decisões nas mãos de Deus.
Davi era um homem, você lê a palavra e você sabe. Tudo ele dizia, se o meu Deus mandar. Ele ia para uma guerra tal, ele ia para o Senhor, Senhor, eu posso ir lá? Se Deus dissesse não, Davi não ia. Ele escreve o Salmo 37, versículo 5, ele diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega significa obedeça o que Deus vai te dar. Quais são os princípios que Deus quer para nós, irmão? Entregar as nossas decisões nas mãos do Senhor. Senhor, eu estou com dificuldade, meus melhores amigos são tudo viciados, são pessoas que falam coisas do mal, são pessoas erradas, pessoas que têm problema no casamento, que batem na esposa, isso. Aí você vai buscar os princípios, é entregar na mão de Deus, Senhor, porque tem gente que tem dificuldade de se separar de amigos nocivos. O apóstolo Paulo manda a gente separar. Paulo diz assim, se possível, nem coma com eles, nem ande com eles. Isso não significa que você está virando as costas, não. Porque uma vez eu fui pregar para alguém disse assim, mas Jesus ia até com as prostitutas. Eu sei que vai. Mas Davi teve esse entendimento, e por isso que ele escreve o Salmo 1, quando ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no meio dos pecadores. O seu prazer está na lei do Senhor. E nela ele medita dia e noite. Isso é obediência. E aí vem a resposta de Deus. Ele é comparado a uma árvore que é plantada junto a ribeiro. Que no tempo certo, ela vai dar o fruto. Ele é comparado a uma árvore frutífera. Então, um dos princípios que para mim é um dos mais principais. É você entregar as suas decisões nas mãos de Deus. E eu quero despertar agora no seu espírito algumas decisões que alguns de vocês precisam tomar por esses dias. Coloque na mão de Deus. Aprenda a não decidir você mesmo. Entrega na mão do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Nós temos exemplo de homens, como lá em Juízes, quando Deus chamou Gideão para ser juiz. O mais simples, filho de uma família bem humilde, que ele olhou assim e disse, mas eu, Senhor, eu não tenho essa capacidade. O Senhor insistiu, o anjo falou com ele, ele pediu sinal. A Bíblia diz que ele pegou um novelo de lã, colocou lá fora e disse, Senhor, se esse lã amanhecer o dia molhado, ao ponto de encher uma taça, e o chão todo estiver seco, não tiver chovido, o Senhor está falando comigo. Ele foi, pegou, amanheceu o dia, encheu a tacinha d'água. Ele foi tão audacioso, depois ele disse assim, agora Senhor, eu quero fazer outro teste. Eu quero que, colocou a lã lá, eu quero que essa lã fique sequinha a noite inteira e o chão inteiro fique molhado. E Deus respondeu. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Faz agora a prova do novelo. Deus quer que você siga. Porque Provérbio 16:1 está dizendo para nós uma ordem. O homem tem que fazer plano. Agora a resposta certa você tem que esperar que vem do lábio do Senhor. Provérbios 16:1. Mas em nome de Jesus eu te dou uma palavra homem nessa noite. Eu te dou uma palavra. Faz o teste da prova. Não fique esperando cair do céu, porque quem caiu do céu foi o inimigo. As nossas bênçãos, ela vem do céu. Ela não cai do céu. Você pode dizer amém? Faz essa prova. Faz essa prova. Deus, Ele é fiel. Ele vai te dar essa resposta. Esse é um princípio. Entregar nas mãos de Deus. Segundo princípio, irmãos, que eu coloquei aqui para mim compartilhar com os irmãos. Governar sua casa no temor de Deus. Governar sua casa no temor de Deus. Nesse momento aqui, as mulheres estão aqui atrás fazendo a mulher única. Aí amanhã vai ter aqui, vai a abertura do, como é o nome? Escola de Sabedoria. Os homens vão estar lá no lugar delas fazendo homem ao máximo. Vão estar aprendendo. Então, qual foi a matéria que nós ministramos, a última lá, ministrei para eles? A verdadeira governança de uma casa. Nós precisamos governar nossa casa com temor. E veja bem, existe mais mulheres espirituais do que homens. Não tem problema. Mas a direção espiritual, por obediência, pertence ao homem. E na aula lá nós vimos um exemplo de um pai cristão dentro da igreja, que fazia 15 anos que convivia no casamento, nunca fez uma oração para sua esposa. Nunca. 15 anos depois ela adoeceu e ele disse assim, amor, ora por mim. E na hora que orou, foi curado.
Agora, é uma prática que o homem tem que fazer sempre. Orar pela esposa. Cuidar da esposa. Isso é princípio. É cuidar da casa com temor. E o temor de Deus é falar coisas espirituais para nossa esposa. Eu conversava agora com um irmão, esqueci teu nome, que vai casar, que eu vou fazer teu casamento. Gleison. Eu falava com ele assim, que ele veio conversar comigo para nós celebrar o casamento dele, abençoar, né, que ele vai legalizar tudo direitinho. Aí, eu falando, aleluia, né? Eu dizendo para ele, meu amigo, é marido de uma só mulher. Eu sei que tem casos, porque de repente eu posso estar falando com alguém que está no segundo casamento. Cada caso tem que ser analisado. Mas a Bíblia fala marido de uma só mulher, era o assunto nosso ali. É marido de uma só mulher. Então Deus, eu dizia para ele, vai responder, porque ele é a única primeira mulher dele, namorada e tudo. Eu explicando para ele, que Deus, caso Deus o livre e guarde, ele se separar e ele casar com outro, Deus vai cobrar dele, não é da segunda, é da primeira, porque para Deus não tem duas. O Senhor não vai cobrar, mas não interessa, é aquela. Uma das coisas que eu falo sempre quando eu celebro casamento, você não casa com a mulher que você ama. Você ama a mulher que você casa. Prego batido, ponta virada. Você não conhece? Você vai viver a vida inteira com ela. Aí o que é o amor? O amor tudo suporta. 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta. Aí, né, Silvio? Aí tem situações que você quer fugir. Não. Peraí, se você ama, então suporta, meu amigo. Então, querido, princípios de entregar suas destinos nas mãos de Deus. E o outro é governar a sua casa no temor do Senhor. Agora deixa eu falar um negócio para você aqui que talvez você, tomara que não, mas muitos são pegue de calça curta, como diz o adágio popular. Sabe onde é que muita gente está pecando? Por não obedecer às nossas autoridades. Isso é forte, irmão. Porque quando se trata do mundo visível, natural, aí aí você cresce. Não, eu vou obedecer isso aqui, não, eu vou plantar essa árvore aqui nessa calçada, como eu já vi uma situação. Mas a prefeitura falou que não pode. Não. Eles não vão nem passar por aqui. Quando ele chegar aqui, minha árvore já cresceu, já está a coisa mais linda do mundo. Agora olha lá o que diz Romanos no capítulo 13. Coloca aí, meu filho. Primeiro versículo. A falta toda autoridade. Não existe nenhuma que não seja constituída por Deus. 13:1 é o contrário, meu filho. 13:1. Isso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus permitidas. Tem algumas autoridades que Deus quer? Mas Ele permitiu? É o que a Bíblia está dizendo. Muitos povos, muitas nações, Deus permite para um tratamento. O juízo de Deus, trazer as pessoas para perto. Uma vez eu conversava com o pastor José Rodrigues, que ele foi pastor da igreja que eu era, bem uns 15 anos. E ele anda no Nepal, onde o pastor Álvaro foi, aquela região toda lá. E ele foi no Iraque, bem naquele tempo que Saddam Hussein estava judiando do povo. Aí eu perguntei para ele, eu lembro que eu perguntei para ele, era um evento que tinha lá em Goiânia, eu estava lá, e nós fomos tomar café junto, ele disse assim, eu falei, pastor, mas lá não tem crente? Ele falou, tem. Tem igreja, inclusive, brasileira lá no Iraque, naquela época da guerra do Golfo Pérsico. Tem igreja lá, missionários estão lá. Eu falei, pastor, e esse povo sendo governado por um mão de ferro desse, um homem desse, um malfeitor, um sanguinário e tal. E aí ele me respondeu assim, pastor Itamar, não foi Deus que colocou, mas Deus permitiu, para que aquelas pessoas se curvassem perante do Senhor. Então, querido, nenhuma autoridade foi colocada, se não foi na permissão do Senhor. Agora, se eu tenho uma identidade, tenho uma credencial, que mostra tanto para o inimigo no mundo espiritual, como no mundo visível, que eu sou cristão, eu tenho que procurar fazer o que o meu Cristo faz. Eu tenho que seguir os ensinamentos dele. Todos que me olham como cristão, eles vão olhar em mim características de quem? De Cristo. Vamos ver se Jesus foi obediente? João capítulo 6, versículo 38. Olha que coisa. E nós somos cristãos.
A Bíblia diz assim, ó, João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. E ele era Deus. E sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, a Bíblia diz que no céu, na terra, nem embaixo da terra, não tem ninguém maior do que Ele. A Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é Rei, que Ele é Senhor. E todo joelho se dobrará perante Ele. Jesus veio sabendo disso. Mas Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do Pai. Isso significa que Ele deu exemplo para nós de obediência. Vamos nos colocar de pé, queridos. Ele disse para nós, seja obediente, assim como eu sou. Difícil? Pode ter certeza. Não é fácil. Mas seja obediente. Vamos adorar o Senhor. Eu queria que você aí no seu lugar fizesse uma avaliação no seu interior. Eu já fiz ao meditar nessa palavra. Eu confesso para os irmãos, preste atenção que eu vou te falar que eu estou confessando meu pecado. Eu confesso para os irmãos que eu me peguei desobediente em muitas áreas. Muitas áreas. Deixa eu dar um testemunho aqui, um exemplo para vocês. Há 2 anos atrás, o Senhor falou para mim, para que eu dobrasse o meu dízimo. Não foi homem não, e não foi alma, não foi meninice, eu não tenho mais idade para isso, só de cristão, tenho quase 40 anos. E o Senhor diz, dobra o teu dízimo. Aí eu, meu Deus, analisei, falei, mas não foi Deus que falou comigo não. Desse jeito, Aurélio. Passou, irmão, passou. Eu colhi muita coisa por ser desobediente. Aí finalizou o ano passado, né? Eu estava lá em São José do Rio Preto, visitar meus meninos, passar ano novo lá. Deus bradou dentro de mim. Aí eu tive que aceitar. E eu estou confessando meu pecado, mas que eu voltei atrás. E a partir de 1º de janeiro de 2023, esse ano, eu obedeci ao Senhor. Tem sido fácil? Não. Tem passado momento? Tem. Mas Deus é fiel. Então eu queria que você analisasse aonde você precisa ser obediente. Talvez aquela situação ainda não mudou, porque você está desobedecendo a Deus. Se eu já entreguei minha vida, que era o mais importante, por que eu não vou obedecer isso que Ele está pedindo? Tua vida não é sua, é do Senhor. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.